Estamos começando aqui o segundo episódio do nosso Playcast, a segunda temporada, segundo episódio, falando de coisas boas para Rio Verde, para você que nos acompanha aí na nossa saga, entrevistando grandes empresários. E hoje vamos falar de mídia, né? No primeiro episódio falamos de mídia, o Mídia Rádio, né? Com o Emanuel Caparelli, grandes insights, inclusive, pessoal. E hoje eu vou falar de uma mídia que é tão impactante quanto um Stories, mas ele não sai do ar em 24 horas. Ele fica muito tempo aí com grande visibilidade, e quando acertado, né, próximo do público, o impacto é muito real. Daqui a pouquinho a gente volta e eu vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Play! Com Zé Ricardo, fala Zé. Muito bem, vamos falar de Media Out of Home, mas talvez você não possa conhecer esse significado. Conheça como outdoor, painel rodoviário. Eu estou recebendo aqui o Leonardo Dal Ponte, da Direta Painéis, e o Vitor Macedo, da Nítido, Media Out of Home, que trabalha com painel, né, os painéis rodoviários, a mídia de outdoor. Vou começar pelo Léo. Léo, conta para mim aí como é que chegou a mídia na sua vida, como que chegou essa ideia de ser um dono de um veículo de comunicação de tamanha importância aí. Eu queria agradecer o convite, Zé, e Nós também agradecemos. Cumprimentar o Vitor aqui. Nós trabalhamos, trocamos ideia junto, e no sentido de fazer os painéis, a mídia, o cliente, as próprias leis que a gente tem aqui em Rio Verde, a gente se organizar da melhor forma. E eu vejo que essa parceria aqui das empresas com o canal também, das agências, é importantíssima. Que bom. Tá? A gente tem que construir junto, né? Construir, que a gente... Segurando na mão e vamos construir, né? Ir para frente, olhar para frente e seguir. Coisa boa. Tá? Mas aqui, estava comentando, aí você começou o programa, né? E eu lembrei aqui de onde que eu vim de mídia, que a gente se esquece do dia a dia, né? A Direta, eu já atuo com outdoor há 26 anos. 26 Estamos anos. indo para 27 anos. Pô, 3 décadas já. É um bom tempo, Então não né? começou com você, porque você é novo, tanto quanto É, o Vitor. eu engano começou bem. com outra pessoa. Eu engano bem. Começou a trabalhar novo, né? Os cabelos brancos estão aí, tá? E nós começamos com o outdoor tradicional, tá? A placa 9x3. Olha só. E olha só, nós saímos desse formato, viemos para painel rodoviário, para outdoor de LED, para triedo, e nós voltamos para o outdoor, tá? Tive umas conversas aí com os empresários, devido ao formato do outdoor em Rio Verde, como ele estava sendo entregue. Falei, opa, tem uma oportunidade aí de retornar. Então, em 99, mais ou menos, nós retornamos com o outdoor papel. Tá? E hoje a gente utiliza muito o outdoor papel e lonado nas mesmas placas. Tá? Ela é integrativa, um sistema com o outro de trabalho. Mas o que me levou para o outdoor? Eu viajo um pouco o Brasil, porque eu sou do Sul, né? E eu via aqueles painéis, a cidade, você estava chegando e tinha uma comunicação, tinha um intercâmbio com aquela praça, com aquela cidade que você estava chegando, de seja bem-vindo, de uma referência de marca, de produto naquela cidade. E isso me despertava e me encantava, sabe? E eu via que a gente podia fazer diferente aqui em Rio Verde. Rio Verde eu acho que era quem ainda. Hoje já não. Hoje Rio Verde eu vejo como uma referência em OH, em mídia exterior. E muitos players a nível de estado ou até de Brasil comentam isso. Né? Que, pô, vocês são... Nossa, Rio Verde, a Praça de Rio Verde hoje é uma referência na mídia exterior, na OH. Tá? Pelos equipamentos que tem, pelas empresas que tem, pelas entregas que tem. Então, eu acredito que a gente, assim, olhando para trás lá, a gente conseguiu realizar isso aí que a gente buscou lá atrás. Mas foi isso, foi esse encantamento que eu via, estruturas de comunicação, e eu quis trazer isso para o Rio Verde. E depois de 26 anos a gente vê que Deu certo. Conseguiu. Né? Mas a gente tem sempre que trabalhar e construir, né? Como eu falei. Isso é importante. E a empresa nossa, ela não começou, olha só como que é interessante, né? Essa comunicação, não só o OH, mas toda ela. A nossa empresa, no começo, ela tinha um nome de Outtech. Outtech, olha só. Que era
tecnologia em outdoor. Ó, O slogan era esse. E já não visionário, virou, né, pra ninguém conseguia falar Outdeck. Outdeck. Ela tinha a cor laranjinha com azul. Ó. Desculpa, era um verde com azul. Tá? Uhum. E não conseguiam falar. E eu tive que, depois de um período, buscar outro nome, buscar outra logomarca, mudar tudo, esquecer o que tinha, porque não avançava. A gente fala muito disso, eu falo muito disso nas redes sociais, sobre a importância de um rebrand. Talvez um reposicionamento de marca muda todo o seu mercado, né? E te aproxima do cliente. Olha só, é um caso pleno disso. É um caso que eu estava lembrando aqui no começo, chamou, mas onde que eu comecei, né? Como que eu fiz? O produto a entrar continua mesmo, mas embalado de uma nova abordagem. E eu já vou puxar para você agora, para você se apresentar, meu amigo Vitor. Um prazer ter você também aqui, assim como o Leonardo. Conta para mim como é que a Nítido ficou nítida por aí. Obrigado, Zé, pelo convite. Obrigado, Leonardo, pela parceria, pela presença. Leonardo é um parceiro que eleva aí a qualidade do mercado. A gente sempre tivemos boas parcerias. E a mídia, acho que toda a história empresarial tem uma fagulha ali, né? Uhum. E a nossa foi em 2002, 2001, né? Oficialmente nossa... 23 anos, 20 Isso aí. 4 anos mais ou menos. 24 anos. Ela surgiu como uma empresa de apoio a uma outra atividade empresarial que nós tínhamos. Legal. A gente tinha necessidade de anunciar nessa outra atividade, trabalhávamos com um produto que tinha um apelo visual muito forte, e a gente não via em Rio Verde os painéis que também víamos fora, nas viagens, no exterior, painéis que exploravam muito painéis impactantes. Como o Leonardo falou, em cada viagem a mente amplia, você vê coisas novas, a gente queria trazer isso para Rio Verde, mas não tinha para nos atender o mercado. E aí a gente iniciou uma atividade instalando alguns painéis para atender essa outra atividade empresarial. Mas nós, desde o primeiro momento, defendemos que imprimimos uma qualidade diferente, uma estrutura de porte que não existia, e nisso começou alguns clientes a querer os painéis também. A gente iniciou com uma atividade separada, com uma gestão de custos separados, mas inicialmente a demanda que impulsionou isso foi a outra. O empresariado local via que o negócio era bom e foi trazendo. E eu comecei, nós instalamos um painel, depois instalamos outro. Foi aquele momento ali da Perdigão, da BRF, né, hoje, que chegou a Rio Verde, que impulsionou o mercado, dinamizou muito essa relação de consumo. Né? E chegando aqui na cidade, lojas como Ponto Frio, Magazine Luiza, nesse período, que já vinham com essa referência de mídia de outros estados. E nisso foi tomando corpo, mas numa caminhada muito orgânica. E vocês começaram de uma maneira diferente, com propósitos diferentes, mas pelo que eu pude ouvir de vocês, igual, né? Trazer a informação para o público, e é a base da publicidade. Porque as pessoas falam, publicidade, propaganda, enfim, é tudo igual, mas uma vende, a outra informa, né? E aí, com a junção das duas, forma-se a publicidade e propaganda. Então, esse acolhimento de chegar numa cidade, seja bem-vindo a Rio Verde, ou seja bem-vindo, qual que é a sua cidade natal? Da cidade de Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, por exemplo. Você viajava para fora, seja bem-vindo a tal região. E aí você via ali uma necessidade, né? E muitas marcas faziam isso, ainda fazem, né? Aí em Rio Verde você encontra a marca tal, em Rio Verde você tem aquilo. Então, você trouxeram isso. E vocês dois, até vou tentar saber como explanar isso, mas aonde até eu entendo, né? Quando a gente pega pela história de Rio Verde, vai lembrar disso, e vou tentar explanar de uma forma diferente, mas assim, que me lembro, né? Posso estar esquecendo algum nome ou outro, mas eu lembro do saudoso Renato com a Márcia Central Arts, o Demilson com a Poliarte, até convidei para estar aqui, mas por agenda ele não pôde estar, um grande abraço para ele. Mas vocês foram os precursores assim da cidade, né? Aqueles que trouxeram uma qualidade superior. Porque, primeiro, a Nítido com a estrutura metálica, os painéis front lights, né, com luz, você também tem, né? Painel front light, né? E aí você vê que a qualidade dos painéis é superior com outras praças. E nós, como agência, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar pontos de outdoor em cidades como Jataí, por exemplo. Santa Helena, algumas empresas daqui de Rio Verde, vocês também devem ter, mas não tem tanta variedade. Aí você pega Mineiros, que é uma outra cidade maior, não tem, né? E vocês não, realmente, a praça, para se comparar como Rio Verde, talvez, ou certamente dizendo, só Goiânia. Não é verdade? Exatamente.
Bem lembrado aí a sua informação. Acho que a mídia outdoor começa aqui em Rio Verde com Renato, Central Arts, Edemilson e Valda, com a Poliarte. Acho que são os precursores, né, desse mercado. Assim, digo numa abordagem já comercial, porque no passado toda cidade tem alguém que às vezes se aventurava a colocar um painel, alguma coisa artesanal ali numa entrada da cidade. Mas acho que essas duas empresas iniciaram, mas na sequência, nos anos 2000 aí, Leonardo até um pouco antes, a gente veio somar força e inovar nesse mercado. A Nítido tem quantas faces? Faces que a gente fala é quantos pontos de outdoor, pessoal? Aproximadamente hoje 250 faces. Direta. Direta tem 200 pontos hoje. Olha aí, nós estamos falando de 500 pontos em média. Isso. Pela cidade de Rio Verde e nas rodovias que entrecortam. Exatamente. No nosso caso está distribuído de Goiânia até Mineiros. Olha só, então um raio de 400 km. Exatamente. 400 km. Nós também atendemos a região sudoeste toda aqui. Que bom. 200 faces. E aí, com relação a essa questão da mídia, a gente fala muito hoje, eu falo isso para os meus clientes, que não existe mídia certa ou errada. Toda mídia tem seu resultado, depende da estratégia, né? Porque o pessoal, a gente quando vai visitar algum cliente, fala, mas eu não vou fazer tal mídia porque hoje é só o digital, é só aquilo. E aí você vê que o universo geral, né, a gente também tem a oportunidade de viajar para fora e ver que cada vez mais tem feito o cross-mídia, né, a mistura do digital com a mídia offline, que é aquela outdoor, a televisão é considerada mídia offline, o panfleto é considerado offline, o rádio também, alguns outros tipos de mídia que eu não vou citar, mas são offline. O digital é tudo aquilo que está no celular, que está no computador, né? Que é o audiovisual moderno. E aí você vê os grandes centros que estão investindo cada vez mais em mídia offline, out of home, né? Você vê aí não só os pontos de outdoor, mas também em pontos específicos como aeroporto, né, como painéis nas próprias rodoviárias, estações de metrô, portos, estação de tudo, metrô. né? O que vocês me falassem, como é que Rio Verde hoje existe com base nisso? Vocês falaram que Rio Verde é um mercado diferente, mas fala aí, Vitor, um pouco para nós, como que você enxerga esse futuro aí para os próximos 10 anos, 15 anos de mercado, com relação à mídia out of home? Vamos abrir a caixa de ferramentas mesmo. Eu acho que a mídia outdoor, ela é uma mídia tradicional, mas ao mesmo tempo atual. Ela, com a chegada do digital, do celular, do smartphone, muita gente achou que esse momento iria sepultar o outdoor estático tradicional, mas muito pelo contrário. Você vê campanhas no lançamento do iPhone, de tecnologias de última geração, usando um front light tradicional, um outdoor. Então, acho que essas mídias elas se complementam, né? E o digital vai para o offline. Você falou uma coisa interessante, saindo de Congonhas, lançou recentemente a série que conta a história do Ayrton Senna, né? E aí saindo acho que até comentei isso com você, um anúncio da série do Ayrton Senna em 5 painéis de outdoor sequenciais, cara. Um era o capacete, um era o carro, o outro ele estava olhando para alguma coisa, o personagem lá, o ator que interpreta o Ayrton Senna. E aí depois tinha uma outra cena, um outro ícone que acho que é o volante, que é aquela cena dele que ele lá, acho que foi no Japão, que ele pilotou com o carro com marcha quebrada, tá? Né? Caixa de marcha, fazendo parte ali da divulgação. Assista na Netflix. Olha a potência do negócio. O que eu observo na mídia OH? A gente tem diversos equipamentos para OH, né? Sim. A gente tem ponto de ônibus, tem termômetro, tem tudo, né? Gôndola de supermercado com LED já hoje, interagindo com o cliente. Então, nós temos um portfólio enorme, o que o Vitor acabou de falar. E nós começamos lá na placa tradicional, pequenininha, direta começou pequena. Então, para onde que vai isso aí também? Depende do anunciante e do público. Eu vejo que para Rio Verde, nós não podemos imaginar também que nós somos um São Paulo, um Rio de Janeiro, uma Nova York. A gente tem que olhar o nosso mercado, porque tudo tem investimento, que é alto. Sim. Né? E aí você tem o retorno. Como empresário, você tem que calcular retorno. E você estava falando do digital, né? A gente tem que ver o tamanho do cliente nosso, o empresariado. Eu vejo que assim, não é uma barreira, mas uma dificuldade. Mas muitas empresas hoje são pequenas. E uma mídia
exterior, Ela tem um ela custo não está agregado. acessível também para todo mundo, Uhum. tá? Mas dá para trabalhar essa mídia com um planejamento de marketing bem feito. Você mesmo tem clientes que acredito que trabalhem com diversas mídias, Sim. incluindo a OH, a mídia exterior nisso, Uhum. tá? Por quê? Porque se eu estou há 26 anos e o Vitor há 23 e as empresas estão aí atuando, é porque a terça-feira mesmo eu estava no aniversário e me perguntaram, tá, mas isso aí dá resultado? Se não desse resultado, as empresas não estariam abertas. Justamente. Nós temos cliente há 20 anos ininterruptos veiculando com a gente. Pois é. Olha aí. Há 20 anos. Nós temos a 11, a 15, entendeu? Uhum. Dessa forma também. Era um dado que eu até levantei para trazer. Então, isso com certeza dá resultado para o cliente. Tá? Uhum. É bacana. E por isso que a gente acredita que a mídia vai continuar. E ela vai se alinhando e conversando com as outras mídias que existem, com os outros meios. Quando a gente vê esses filmes futuristas, todos eles têm lá cenas de carros voadores que passam por placas de publicidade, né? Talvez não são estáticas, mas são em holograma ou são em alguma coisa. E a tendência é essa, né? A publicidade vai continuar. Vai continuar. Ela vem desde, né, desde o começo da humanidade, da civilização, se agrupa e começou a vender, a ter comércio, começou alguém, né, a mídia OH, ela remonta à Grécia Antiga, a Roma, com alguém escrevendo em desenhos, em pintura, quem era o alfaiate, o ferreiro, com imagens, até porque às vezes não tinha todo mundo a leitura. Sim. Então ela começa ali nos seus primórdios, no seu inicial, e ela se expande até hoje para a qualidade de painéis 3D. Então, a necessidade de se apresentar enquanto empresa, enquanto comerciante, enquanto profissional liberal, ela vai continuar. Com certeza. E é a mídia que está no dia a dia, né? Está no caminho da sua casa, está no caminho da fazenda, está no caminho de quem está vindo para Rio Verde. O cara é hoje, impactado de uma forma ou outra. Hoje Rio Verde, sim, falo, nossa, é um polo regional. Uhum. Eu vou te falar que hoje Rio Verde, e o Vitor sabe, você sabe que é publicidade, é um polo mundial de referência de tecnologia, principalmente em agricultura. Sim. Nós somos um polo regional aqui, sim. Então, tem muita gente em movimento. Ainda mais que hoje não tem um avião, né? O pessoal tem que vir pela estrada, né? Se locomover pela estrada. Porque não tem teletransporte ainda, né? Então, o cara tem que vir de carro. Tá? Então, nós estamos comunicando, nós estamos informando. E não só vendendo produto, mas comunicando a comunidade da região. O outdoor, qualquer um que ele seja, aí eu falo de painel front, tudo, os painéis de propaganda, eles têm também essa comunicação com a sociedade, né? Essa informação com a sociedade. Então, isso que a gente também tem que ver. Não é só um objeto comercial, mas é um objeto de comunicação, assim como outros. Eu queria colocar isso aqui porque... Não, e é importante você falar isso, porque às vezes o cliente também nos pergunta, né? Eu vou fazer quantas faces de outdoor, eu vou fazer o que é melhor, né? Aí depende da estratégia da empresa, né? Eu vejo o outdoor como uma mídia muito forte, e eu até quero entrar nesse assunto, de força de marca. A importância de estar presente, de reforçar a marca no caminho da casa do seu possível cliente, né? Ou ele vai ali para a fazenda e ele tem o consumo de defensivo, de semente, de carro, de caminhonete, então a marca está ali, ele faz ele lembrar a marca e a lembrança, quando acontece, ele vai buscar a marca para quando precisar, né? Mas eu tenho visto também, até foi semana retrasada em Goiânia, uma grande rede de supermercados colocando oferta no outdoor. Aí o pessoal fala, mas oferta para varejo tem tempo curto, não dá para trabalhar com outdoor? Lógico que dá. Sim. Né? Então, assim, o importante é o cara anunciar, né? Esse é o formato tradicional do outdoor, o papel que ele cumpre com excelência, porque ele é vendido num calendário nacional de bissemanas, né? Isso que eu ia perguntar, até para vocês explicarem sobre isso. Exatamente. O outdoor tradicional, que é um formato 9x3, ele é vendido no Brasil todo. Toda cidade de 15, 20 mil habitantes, você vai encontrar alguma placa nesse formato. Então, uma grande rede varejista, cliente de mídia nacional, consegue anunciar do Oiapoque ao Chuí. Dentro desse período. Do Oiapoque ao Chuí nesse formato. Então, isso facilita o trabalho de outdoor. O 9x3. Com essa campanha rápida, promocional, enfim. Geralmente em papel, uma impressão, e ele é colado por 14 dias.
Então esse é o trivial da mídia exterior, que é o Certo. outdoor. E aí você falou sobre a questão da tabela. Essa tabela de veiculação, por exemplo, o pessoal fala bissemana, não é isso? 14 dias. 14 dias. Iniciado quase sempre numa segunda-feira. Vocês seguem um cronograma anual, com base no calendário mesmo? Como é que é isso? Ele é definido pela central de outdoor, né? E ela já está dando sequência agora. Uhum. Agora, na segunda-feira próxima, agora dia 20... Começa a próxima 26, semana, dia 26, então, aham, de janeiro. Começa a próxima semana, Uhum. tá? E ela tem 14 dias. Ah, bacana. O que acontece com o papel? Aí eu vou entrar num detalhezinho do papel aqui. O papel, ele tem mais abrangência, Uhum. mas ele costuma ter mais sazonalidade. Sim. Também. Nós estamos agora num período de matrículas faculdades, né, escolares. Uhum. Então agora o que está acontecendo muito na divulgação dos outdoor é mais nesse formato. Final de ano a gente tem Natal, em maio nós vamos ter Dia das Mães. Então acaba que o outdoor, e o Vitor colocou aqui, dessa programação a nível nacional por causa das bissemanas, é que uma agência a nível de Brasil que atende um cliente tipo o Boticário, Uhum. ela trabalha com o mesmo período e sabe que aquele e-mail do outdoor, ela vai trabalhar no Brasil todo com aquela data. É como se fosse a pessoa estivesse comprando o rádio. O rádio, o tempo de rádio é 15 segundos, 30, 45 ou 60, aqui ou em qualquer lugar do mundo. Isso, É um né? mercado que se padronizou. Se padronizou. Né? Formatou. E o outdoor também dessa forma. Essa questão do atacado aí que você falou de Goiânia é interessante. A gente tem um case aqui, um cliente nosso, que é o Costa Atacadão. Eu acho que foi até deles que eu vi. Eles vieram para Rio Verde Uhum. e eu tenho informação do pessoal do Costa que eles fizeram o piloto aqui, Olha só. que eles replicaram a nível das lojas deles. Eles começaram anunciando que eles abririam aqui, né? Tá. Depois colocaram a data de abertura da inauguração da loja e depois eles vieram toda semana com a data aí fora da bissemana, uma data estabelecida por eles, das ofertas. Eles começaram a veicular nos outdoor. 2 produtos por outdoor no começo. E foi justamente com o que eu preço. E compra o ano todo, né, Leonardo? E compra o ano todo. Só que eles tinham um número maior de placa naquela época, chegando e tal. Mas eu ouvi depoimentos, eles sabem, de gente falando que, eu sabia que eu ia para casa, tinha o valor da cervejinha e tal. Virou um case, assim, e aí eles replicaram isso para Goiânia e para Brasília. Olha só. Só que aí que vem a entrega, né? E eu não sabia, isso não foi combinado nos bastidores, porque eu vi, foi sexta-feira passada, ou retrasada, não sei, que eu estive em Goiânia, e vi lá, eu lembro até que era um pacote de arroz, eu falei, poxa, olha só, o cliente, eu já atendi muito varejo, e o cliente do varejo é um cliente difícil de lidar, não porque eles querem, porque a negociação é quem manda. Então compra o produto hoje, se ele compra em larga escala, ele tem um preço. O cara que comprou mais, ele tem um preço menor. Então ele fica com medo de trabalhar a oferta em outdoor, porque amanhã o cara pode ter comprado maior e abaixar o preço e vice-versa. É muito dinâmico. E né? no caso do Costa, sai junto com o folhetim deles, na época saía, e hoje eles usam o outdoor até para divulgar RH de vaga Pois é. deles. Tá? Então eles estão mudando o próprio outdoor a cada... A mídia está se reinventando. Justamente. Aí o cara como me a gente fala- estava falando de todo o processo. A mídia essa mídia para mim não serve. Lógico que serve. Já tive supermercadista que eu atendi que falava, não faço outdoor. Por quê? Não, porque não serve. Cara, tem como colocar oferta. Você vai comprar tanto. Eu falava, eu orientava. Não, eu não faço. Porque é desperdiçado. Que desperdício, cara. O cara vai comprar o arroz, ele compra o feijão. Às vezes o que Agora, Às Zé, vezes eu eu só vejo o seguinte, né? Tem que ter planejamento, É isso que tem eu que ia ter falar. constância, tem que ter entrega, Perfeito. tem que estar pronto na data certa para ser colado e combinado na data certa. É uma coisa que tem que ser planejada e executada por todas as partes Senão para não ter vai. o sucesso. Tava falando, Vitor? Talvez o que a gente não consegue Aham. é porque o empresário ele não está estruturado para fazer essa campanha dessa forma. É isso que Que tem. bagunça o mercado. Exatamente. É uma mídia democrática, o outdoor, a mídia exterior. Então, você pode comprar por unidade. Então, de repente, um comerciante, uma empresa em determinado bairro pode se posicionar bem com um painel naquela região e ela vai ter um impacto, uma cobertura ali naquela Justamente. região. Mas não adianta achar que isso vai ecoar para a cidade inteira. Rio Verde, nós estamos falando de uma cidade já de um médio porte e que um painel você não vai alcançar a cidade toda.
Ele faz a sua rota na sua região. Perfeito, mas por ele ser o modelo de venda dele ser vendido por unidade, então você tem empresas que compram 20 e tem empresas que compram 1, depende da necessidade. Então você tem um médico hoje que anuncia um procedimento, um corretor de imóveis que quer reforçar sua imagem junto aos clientes com o uso da própria Um imagem. publicitário que aparece nos outdoors por aí. Que mais? Exatamente. Então, isso tudo reforça, você começa a ter isso. Agora, se quer intensificar isso, vamos fazer uma cobertura ampla na cidade. Então, isso vai da estratégia. Então, dependendo, tem um perfil de cliente que quer manter um painel institucional durante o ano todo, 2 pontos estratégicos. E tem outro cliente que prefere fazer uma campanha apenas 3 meses do ano, muito intensa, com 10 pontos, 15, e voltar novamente no próximo ano. O que importa é a estratégia, né, Vitor? Exatamente. Você comentou de um exemplo do sequencial. Você viu alguns painéis em sequência. É uma estratégia. E Rio Verde tem, inclusive, né? Vários. Nós temos, existe esse modelo que é o quê? Você concentra 3, 4, 5 painéis em sequência com uma distância simétrica para não dar um painel atrapalhar o outro. E um cliente, em vez de distribuir uma campanha pela cidade, ele concentra a abordagem nesses 5 painéis, fazendo como se fossem lâminas interativas, na medida que o fluxo, absorvendo uma imagem de impacto como essa do aeroporto que você comentou, do Sena. É muito interessante. E quais são os principais erros? Eu queria que você me falasse, Leonardo, também, que o cliente comete ao anunciar no outdoor. Vocês, como profissionais, vocês conhecem, assim, e podem dar até uma dica. Você levantou a bola, né, para chutar. Eu posso falar, Vitor? Pode o meu principal erro aí, eu já vi outdoor que foi realmente rasgado dinheiro. Tá? Por quê? E não por falta de orientação de vocês. Não, material que veio de agência. Olha só, meu Deus, socorro. Eu vejo que a chamada do outdoor é o espetáculo. Depois eu vou te colocar eu tenho um casezinho assim que eu uso de referência, sabe? Do que é um outdoor. Mas se a mensagem não... O outdoor, ele é visual. Então ele não é um folder que você vai pôr uma receita de bolo. Não dá. Dificilmente alguém vai parar para ler um outdoor. Não dá para colocar o portfólio da empresa em um painel. O tempo de percepção é 4 aquelas segundos. fotos de aluno lá, quem vai ver aquilo lá, são os pais que vão parar e vão ver a foto por foto, sabe? Então, com 30 caras lá no outdoor. Realmente. Então, tem que saber trabalhar. Dá para trabalhar isso? Dá. Trabalha de outra forma. Com menos alunos, com uma frase de impacto. Então, a chamada do outdoor tem que ser objetiva, curta, com uma imagem que desperte atenção, principalmente nessa mídia mais tradicional. Né? Agora, no questão de LED, aí você já tem imensos atributos aí de comunicação, de montagem, de tudo que hoje oferece, né? Mas no tradicional, eu acho que não, tenho certeza. Pecam pelo excesso. Vale o jargão, menos é mais em mídia Menos exterior. é mais. É isso aí. E aí você estava falando sobre o que eu quero te ouvir também, o que você acha que isso que acontece, que você pode complementar com relação ao que o Leonardo falou? Esse erro acontece mais por clientes que não têm uma assessoria da Ricardo. Eu acho que um cliente que já está buscando um nível profissional de mídia, geralmente ele tem um amparo de uma agência, de um suporte publicitário. É o cliente que às vezes, por estar produzindo material, ele quer anunciar todo o serviço, o produto que ele tem. Então ele quer colocar o portfólio da empresa em um painel. E isso não vai dar. O painel é uma mídia espontânea que você passa e absorve. Você não para o carro para ler um outdoor. Ela tem que te provocar, ela vai te instigar a ir atrás daquele produto, daquela empresa, e ali a pessoa vai entrar no site, vai ligar e dali em diante. Ele é uma conexão, ele é a fagulha. Né? Então, o erro maior é esse, é colocar muita informação em um painel. Aí isso vai para a revista, vai para outros canais, para outros veículos, mas o painel tem que ser algo impactante. Tem que ter clareza na comunicação. Clareza na comunicação. Vamos voltar ao exemplo do case de sucesso seu aqui, do supermercadista. E ele foi muito feliz, a agência, ou o estrategista que estava ali por trás, foi muito feliz, porque imagina se ele coloca todo o folhetim de oferta dele ali, 5 produtos do negócio, ele já não conseguia ler. Né? Então, esse lá que eu vi, inclusive, ele estava com 2 produtos, eu consegui ler um, que foi eu lembro que era o pacote de arroz. Falei agora há pouco e repito. Então é isso, a estratégia é essa, saber que aquela oferta está naquele local. O tempo de percepção, eu até mencionei 4 segundos, mas se não me engano são 3,5 segundos, se ele lê 12 palavras no outdoor, né?
Então, o tempo de absorção são 3,5 segundos com 12 palavras aí que você vai impactar. Mas se vocês fossem dar um conselho para quem quer fazer outdoor e nunca trabalhou com estrategista, qual seria aí uma melhor maneira, além disso, de impactar os seus clientes? O que vocês poderiam dar de dica para aquele cara que chegou lá, olha, estou aqui, vim fazer uma mídia de outdoor, nunca fiz outdoor. O que vocês poderiam trazer para esse cara, para essa pessoa? Pode ir lá, Vitor. Tratando de um empresário local, entender o que ele quer impactar. Então, se ele está na região sul da cidade buscando um cliente, ele tem que tentar atingir um raio de pessoas que estão mais próximas do negócio dele. Não adianta ele ir para um extremo da cidade, que muitas vezes a cidade, pelo porte que se tornou Rio Verde, as pessoas estão buscando suas referências um pouco mais próximas de casa. Outro exemplo também é entender o seu segmento. Então, às vezes, é uma empresa de varejo, ela não quer pôr numa saída agrícola da cidade, enquanto que uma empresa do agro, ela prefere uma saída agrícola do que no calçadão, do que no centro da cidade. Ela quer impactar alguém naquele momento que já está mais propenso a uma decisão de compra. Ótimo. Léo. Isso aí que o Vitor falou, de público, né? Primeiro é o público seu. Eu diversos clientes que chegaram em Rio Verde, eu me lembro quando a Flávia abriu a primeira loja aqui, eu andei com o pessoal do marketing, sabe? Eles foram conhecer Rio Verde junto comigo. Então nós andamos, apontei os locais, então o público. A segunda vem a mensagem. Qual que é o layout, qual que vai ser a arte, qual que vai ser a mídia que vai ser criada. E aí vem a questão da agência, porque eu sei dar palpite, mas eu não sei entrar atrás do computador e puxar e criar. Então a questão é isso, é o local que você está exibindo para comunicar para aquele público que é seu cliente, ou que é o prospect, né? E a mensagem com que ela vai ser feita. Já aconteceu de você ligar para algum cliente e falar assim, olha, esse outdoor aqui não tá legal, você não quer dar uma aprimorada? Eu já mudei a arte de outdoor. Eu já tomei conta, arquei com o custo e já fiz a mudança de layout. Por quê? Porque eu estava envolvido. Exatamente. Pessoa que era conhecida minha, anunciou conosco. Eu não, falei, ó, isso aqui não vai te dar resultado. Nós refizemos tudo e instalamos novamente. E você, Vitor, também? Mesma coisa, Zé. Quando vem um material de grandes anunciantes, que já passou por uma agência, a gente, né, fica desconfortável de opinar. Porque já passou por um crivo e às vezes erra, como o Leonardo comentou, de campanhas de grandes anunciantes, que às vezes a gente olha com uma percepção do exibidor, né, do veículo. Isso não funciona aqui, tipo. Digo que não funciona, mas não cabe a gente entrar discutir uma criação de uma agência que produziu para Claro, para Vivo. Né? Não há abertura para isso. Mas no empresário local, ainda que empresas grandes, muitas vezes nos perguntam opiniões. O que você acha? Estou te mandando um layout aqui, você acha que fica legal? É onde a gente fala, eu acho que não precisa de 2 telefones, pode tirar o site, ninguém vai pegar um site num painel, enfim. Não dá tempo. Então você condensa, né, as informações, eliminando tudo aquilo que é um enchimento desnecessário para o layout. Zé, acho que é interessante assim, na questão você está falando aí do retorno, né, do que fazer, a mídia tem que estar se comunicando. Toda a comunicação da empresa, que eu já ouvi de diversas pessoas, até do ramo agrícola, né? Eu vejo lá o nome de um produto, ou o que ele se dispõe a entregar para o produtor agrícola, vamos dizer. Ele fala, eu venho aqui, eu entro no meu computador, eu digito e vou lá me informar. Então, se você não está, de repente, com um site ou com um Instagram objetivo também, e comunicando e dando sequência naquela ativação que o outdoor deu, você não vai ter sucesso. E é justamente essa questão que a gente estava falando sobre essa questão de estratégia de comunicação, de estar unificada com aquilo, porque o cara coloca a mídia dele lá. Ele chama uma ativação de marca, né? Olha, eu sou empresa tal. A pessoa passa e lembra. O que essa empresa faz? Aí ele vai procurar sobre essa empresa informações, porque hoje é assim, né? A pessoa, quando vai comprar, ela já chega com a informação plena, ela já viu o produto antes. Vamos falar do universo carro. Ele já pesquisou sobre o universo carro, o que aquele carro tem, o que aquele carro não tem, e ele vai atrás do revendedor. E aí vamos falar de trazer isso para a analogia de uma pequena empresa. O cara anuncia no outdoor, está no outdoor ali, e a pessoa procura sobre a empresa na internet e não encontra,
pronto, é um lead off. Ele não vai conseguir ter isso. É, Ou ele chega na loja e... o pequeno que for anunciar, ele tem que estar atento a isso. Se ele está colocando expectativa no odor, tá, ele vai conseguir fazer a entrega, ele vai ser bem atendido na loja dele, ele vai ter o produto, ele vai conseguir dar uma atenção diferenciada em qualquer ponto do atendimento dele. Vamos supor que seja porta a porta lá, ou que seja via WhatsApp. Ele vai conseguir dar esse atendimento, porque senão o odor não consegue fazer ele vender mais, não porque ele chegou lá, mas e aí? Chegou lá, mas ele comprou o produto ou não? Eu falo isso porque já aconteceu isso conosco também, sabe? E aí, quando já reparei, e não foi problema do odor, foi problema da continuidade do atendimento, tá vendo? Porque o lead chegou, o telefone tocou, agora se não vende não é problema nosso. Perfeito. Se a campanha for bem, ponto bem escolhido, a comunicação for bem feita, a pessoa tem que dar continuidade. Um supermercado, se tiver na gôndola o produto, bem apresentado, bem distribuído, a pessoa só vai pegar e vai passar no caixa. Se você está indo para um comércio diferenciado, sei lá, vender uma roupa, a pessoa vai ter que vestir, vai ter que ir para o provador, vai ter que ter a cor que ela quer. Então, isso o comerciante tem que estar atento. Tá? Tá fora do nosso poder. Aqui, Porque a gente fala muito isso sobre o digital também. Não adianta nada você fazer um tráfego pago para o cliente, e aí se chega a mensagem no direct do Instagram e não tem resposta. O painel é um provocador, ele provoca essa demanda. O que acontece é que tem muitos negócios, né, que estão passando por problemas estruturais e a pessoa deposita na mídia, na publicidade, a solução para o negócio. Mas ela não está pronta nem para receber essa demanda que o painel eventualmente vai originar. Então, ele cria uma campanha rápida, muitas vezes expressa, mas o telefone não está pronto para atender, a equipe, a estrutura de loja não está pronta. Então, é uma parte desse processo, é apenas o painel. O restante, a entrega é com o lojista, com o empresário, né? A gente quer atender, né, Zé? Mas eu já tive casos da pessoa fazer um outdoor e ela não tem a logomarca da empresa dela. Meu Deus. Sério. Nesse nível. Nesse nível. Mudou Então, muito, assim, mas ainda existe alguns casos. Isso que a gente tem que melhorar. O empresário tem que melhorar isso. Tem que ter uma assessoria de marketing, sabe? A gente tenta fazer o nosso papel na empresa, orientando. Mas não dá para fazer tudo, né? A gente não consegue fazer Nós tudo. somos um veículo, um exibidor. Então, muitas vezes alguém quer comprar um painel, e acontece até hoje, mas como que eu faço? Exatamente, ele precisa de procurar uma agência, um publicitário, por menor que seja, um suporte para criar um layout e nos mandar, para nós vamos só produzir e entregar. Nós não vamos desenvolver, pensar a estratégia, entender o que é o produto que está parado, o que está precisando vender, o que precisa ser ativado no momento. Essa não é uma decisão do veículo, né? A gente pode contribuir, mas não é uma decisão do veículo. Sobre o que anunciar, por exemplo, nós sabemos que a gente tem ali o CONAR, que auxilia, né, aquilo que é lícito e tem toda uma estratégia, aí você pega aí os conselhos de medicina, de educação física, da OAB, que pode, que não pode, e etc. Mas já chegou alguma campanha para vocês daquilo que você falou assim, não, isso aqui eu não vou fazer, eu não vou divulgar? Não me recordo. Você, olha, não dá. Uma vez teve uma questão que me procuraram, mas não avançou, era uma questão política. Nesse momento também, mas a gente preferiu ficar fora disso. Mas o CONAR aí que você está falando, as regras, ele mudou bastante de uns anos para cá, né? Eu me lembro que há 15 anos atrás a odontologia não tinha bloqueio, sabe? Próprio médico. Então isso aí também evoluiu, acho que dentro dos próprios flexibilizou, conselhos. né? Flexibilizou, porque hoje... Você não pode ter uma abordagem agressiva, com valores, algo muito assim incisivo. Mas a publicidade, pelo menos para a odontologia, a gente já vê mais. Mas eu te falo que a ética, a gente sempre vai observar. A gente observa na questão ética até... Nós temos alguns triedros aqui em Rio Verde, que são painéis com faces que se alternam, ficam passando a ali. cada 15 segundos, e são 3 imagens que vão sendo substituídas. A nossa empresa nunca fez de colocar os mesmos ramos de atividade concorrentes num mesmo equipamento desse. Eu acho que isso aí a empresa vai ter a perder. Porque se eu estou com um cliente lá, um anunciante nosso, e já tivemos procura nesse sentido, sabe? De gente querer colocar no mesmo equipamento. E a gente fala, não, a gente não atua dessa forma. Então,
que levou nós a esse período todo aí da empresa? Também ter ética com os clientes nossos. Tá? E não aproveitar aí de uma oportunidade, alguma coisa, que a gente vai se queimar no mercado. A gente falou do formato outdoor, mas aí tem um outro formato que é esse triedro que você entrou. Existe também o painel em pena, que é aquele painel vertical, é isso? A empena, na verdade, vem da engenharia, que são as paredes cegas, né? E que se utiliza, quando permite, tem essa aptidão, essa vocação usada para a publicidade. Em Goiânia nós temos alguns formatos maiores, por conta dos edifícios maiores, mas também temos em Rio Verde nesse formato. E aí tem o front light, que são os painéis que têm iluminação. Isso. Todo esse conceito, como o próprio nome diz, é isso. Essa iluminação frontal é o que diferencia. O outdoor, que é o trivial dessa mídia, ele, como se diz, ele encerra seu papel com o sol, né? O sol se pôs, ele fica. E o front light, que tanto o Leonardo quanto a gente tem esse produto, ele vai prolongar essa campanha até meia-noite, até um horário, eventualmente, se for um hotel, um segmento que necessita, mas via de regra, até meia-noite. E aí, sobre a questão de bissemana e etc. que a gente falou, a gente parte para o universo de painel rodoviário. E aí, com relação a essa crescente de Rio Verde, né, sobre a Tecnoshow, vocês vão lá, colocam pontos específicos, fazem uma ação específica para lá, até porque há toda uma questão de liberação e a gente não vai entrar na parte burocrática. Mas e a crescente de pontos? Como surge um novo ponto de outdoor? Eu acho que por uma percepção natural. Quando começamos há mais de 20 anos, os primeiros painéis foram instalados na Presidente Vargas, né, nosso eixo principal, e calçadão, né, que concentrava ali setor bancário, cartório, um fluxo de pedestre muito grande. Mas a Rio Verde cresceu, e isso dinamizou, e hoje tem outras regiões, né? A cidade não se resume mais a esses dois eixos. Então, isso acontece muito por uma percepção mesmo, é um know-how que você tem identificar. surge. No nosso caso, como trabalhamos mais com os painéis em uma coluna, que são os fronts, então nós precisamos de um espaço muito pequeno para a implantação de um painel. Então, sobe, né? Exatamente, é uma percepção. A cidade cresceu, novos bairros, novas vias, novos sinais, né, que tem uma retenção de fluxo maior. Sim. E ali a gente vislumbra, a gente faz uma simulação e alguém da nossa equipe faz esse contato, essa abordagem, e é uma locação comercial. Entendi. Eu sempre converso dentro da empresa da seguinte forma: você não está montando um equipamento, você vai ter um custo em cima daquele equipamento. Então ele tem que te dar rentabilidade. Claro. Tá? Então o estudo também tem que ser feito em cima disso, de projeção futura, de viabilidade financeira do que está sendo colocado. Porque aquilo ali não é só mais um painel, ele é mais um custo dentro da sua operação. Então ele vai ter que te dar retorno. Então ele tem que estar atingindo um público que seja crescente, que seja interessante para o anunciante. Tá? Então não basta ter painel. Tem que fazer acontecer com esse painel. Né? Ele tem que ter média de ocupação. Acho que esse é o grande... Não é só chegar lá e falar assim, eu tenho um local, vou colocar aqui. Todo segmento de serviço, todo negócio, o que manda é a média. Né? Então, como nenhum hotel dorme todo dia com todo o seu inventário ocupado, enfim. Os painéis também você tem vacância, você tem ociosidade, os shoppings têm ociosidade. E tá tudo bem, faz parte. Isso, faz parte, mas isso tem que estar dentro de um sua... parâmetro aceitável. Porque toda empresa tem custo. E você falou de futuro, e eu me lembrei de novo da pergunta que eu falei para o Vitor, e eu queria reforçar sobre isso, sobre essa questão do digital, né, de fazer o cross-media que a gente falou lá atrás, mas de usar ali o painel para levar para o digital. Mas falando de digital, dos painéis de LED, a crescente dos painéis de LED, que não deixa de ser um outdoor, é uma porta fora, né? Como é que vocês veem isso aí de futuro para a nossa região, para o nosso estado, que inclusive saiu uma pesquisa recente que Goiás é o estado que mais recebe gente no país todo, né? Essa pesquisa recente, tá? Até depois posso compartilhar, colocar dados aqui na tela e etc. Mas nosso estado está crescendo, ter mais gente, mais consumidores. E aí como é que vocês veem com relação a essas novas mídias que não deixam de ser out of home, né? Zé, eu observo que tem crescido muito o número de painéis aqui. A gente observa em Goiânia, né, em outras capitais do Brasil. A facilidade do LED é a troca da comunicação e os movimentos, tudo que pode ser colocado na chamada, que pode ser comunicada de forma dinâmica, né, vamos dizer assim, e também a velocidade da troca da mensagem.
Então, acho que é um diferencial do LED nesse sentido. Que é Certo. um atributo desse produto, desse equipamento. E, inclusive, a gente fala a nível internacional, a Times Square, né? Que é um local que você fala, poxa, mas são vários painéis de LED aqui, isso chama atenção, não chama, né? E você tem aí uma... Eu acho que, inclusive, tem cidades no Brasil trabalhando esse modelo para criar algum ponto icônico na cidade, para essa concentração, geralmente lugares com muitos pedestres, com muito comércio, regiões centrais, até como uma forma de reativar regiões centrais de cidades grandes que passam por uma degradação natural, os centros. Então, tem alguns projetos em curso. Acho que São Paulo está com alguma coisa disso naquele centro antigo. São Paulo tem uma peculiaridade com a lei da poluição visual, né? Exatamente. Mas eles estão, acho que foi passado na Câmara lá, eu não sei qual que é a região específica, mas é no centro de São Paulo ali, que estão fazendo algo desse tipo, e também lá em Balneário Camboriú? Balneário Camboriú. Balneário, BH, diversas cidades têm estudado alguma coisa nesse sentido. Acho que o painel de LED veio para ficar, o painel de LED já teve uma onda no passado, né, com dólar mais barato, com produto China, que muitas pessoas entendiam também. Todo segmento vive algumas ondas. Muita gente, o mais difícil na mídia exterior é você ter um inventário, um portfólio, uma abrangência de cobertura, um crescimento orgânico, como é a nossa história aqui da Direta. Sim. Ao passo que muitas vezes alguém acha que uma empresa de OH vai viver com um painel. Vai achar uma esquina estratégica ímpar, vai colocar um painel. Mas quando você vai para uma agência, para um anunciante, ele quer cobertura. Sim. Qual ponto mais você tem? Não adianta você dizer que tem um painel que pode passar 10, 20 anúncios. Ele quer uma capilaridade. Então, esse é o grande problema, é uma onda. Mas para quem já está no segmento e já domina isso, o painel de LED tem sido um incremento. Nós já atuamos com ele em Goiânia, Rio Verde ainda não, por entender questão de formatos, custos, mas já estamos trazendo um equipamento para cá. Ótimo, excelente. O Leonardo foi o primeiro aqui em Rio Verde a ter painel de LED, né? Nessa levada O nova. grande formato foi o primeiro. Foi o primeiro, né? Depois teve uma outra empresa que teve, e acabou no fim que não foi nessa onda, dessa levada toda. Por quê? Porque na maioria das vezes o Leonardo foi questão estratégica. Ele falou que focou Tem suas peculiaridades também o painel de LED. Né? Não é qualquer lugar que você pode instalar um painel de LED, etc. Então, se enganam aquele que acha que o painel de LED tem a melhor rentabilidade da mídia exterior. Não é. Tá? Acho que toda empresa precisa ter um equipamento para poder enriquecer o portfólio, mas não entender que eu posso trocar um painel de LED porque ele comporta 10, 15 anúncios por 15, 20 painéis fora. A maioria desses pessoais, dessas empresas que surgem no LED, no interior, vamos dizer assim, não tem expertise de comercialização. Ele quer encher de mídia, Perfeito. Abaixa-se o valor para colocar muito anunciante, e aí a exposição é muito pequena, e o anunciante não volta a anunciar. Aí você vai para um universo, por exemplo, de uma Times Square da vida, que tem ali, por painel, rodando 3 anunciantes, e quando muito 3, porque na maioria das vezes está só aquela mídia, né? E porque é o impacto, toda e qualquer mídia é repetição. E aí o custo é elevado porque ele é on demand, é seu. É uma né? matemática, você divide o tempo. Justamente. Então tem que observar, talvez tem muitas campanhas com painéis exclusivos, né? E eu já vi campanha de LED com painel estático. Pois é. Então são estratégias que devem ser feitas. Com as peculiaridades de cada questão. E aí, então, assim, todo mundo tem que ser expert na sua área. E aí você vê que alguns pontos surgem, outros não funcionam, e acaba. Rio Verde começou aí a ter vários painéis de LED. Nós temos uma empresa que é a Altipixel, que é a empresa de painel de LED, é uma outra, né? Nós somos parceiros de todos nós, mas com essa levada de ter um número fixo de anunciantes. Perfeito. Né? Porque o custo operacional realmente é muito alto do LED. E o investimento também, né? Exatamente. E lembrando que ele é algo que vai ficar obsoleto no tempo. Então, tem vida útil. Como o seu computador aqui 10 anos ele é uma sucata, o painel de LED também ele vai ser descartado. E aí você vê o surgimento de mídias que não vão ser de retorno para o anunciante. Aí o anunciante pode falar, poxa, eu não tive retorno, mas espera aí,
Eram quantos anunciantes no painel? Qual que era o impacto? Qual que era a visibilidade? Enfim, então é tudo isso, é estratégia mesmo de mercado. Mas chegou para ficar agora. Sem dúvida, mas ela tem essa questão dessa percepção. Mídia exterior é percepção. O empresário, ao sair pelas ruas, ele precisa ver a campanha que ele comprou. Então, se ele passa um painel de LED, dá a volta no quarteirão, e não tem a percepção que nunca ele está no anúncio dele porque tem 30, porque afinal de contas um painel de LED é um equipamento tecnológico. Se você quiser colocar 50 anunciantes, você coloca. Em que tempo vai dar esse looping para chegar no seu anúncio? Então, o passo que antecede o encerramento de um ponto ou o fechamento de uma empresa é querer diminuir esse ticket médio, o ticket médio, imaginando, vislumbrando um volume maior. Sim. Então, ele não pode ser vendido com essa abordagem. Tem que entender que ele é um produto dinâmico, um produto do portfólio, mas não é porque você está dividindo o tempo com mais 5, 6 anunciantes, que seria o ideal, né, no máximo 10 para um painel de LED, que você vai diminuir essa campanha, achatar. Ele tem um consumo alto de energia, questões de aprovação e o próprio investimento, que é muito alto e que você vai ficar obsoleto na questão do tempo, né? Então você vai tendo... Vai depreciar, né? Esse investimento ele zera aí, tem que em se máximo renovar. 8 anos ele é sucado. Justamente. E aí, eu queria que vocês deixassem o contato da empresa, né? Nós vamos falar do digital, né? Do Instagram de cada um de vocês, porque esse nosso podcast ele vai ser assistido a nível mundial. Com certeza. Vai estar na rede mundial Esperamos. de computadores, né? Então, aquele que queira entrar em contato, anunciar em Rio Verde, como chega até a Direta. Rio Verde é um player mundial. A gente falou isso no começo do programa aqui, né? A Direta tem o site, né? diretapainéis.com.br, tem aí também o Instagram, Direta Painéis, tá? E tem o nosso contato telefone também, 64. Nas redes sociais e o telefone também, ótimo. 3612-4400. Ótimo. Está à disposição para atender todo mundo. Já estamos finalizando, Zé? Já, vamos encerrar, inclusive, daqui a pouco. Agradeço aqui e acredito na mídia exterior na OH. Tá? Você pode anunciar, faz um planejamento bem feito, identifica os pontos, cria a campanha. Procura uma agência também. Com certeza. Isso a gente falando desde o começo. Acredito no nosso negócio e acredito no retorno para o anunciante. Que bom. Né? Obrigado. Por acaso nós temos um cliente com 15 anos, com 10 anos, que só aumentam a quantidade de placas e estão aí como player no setor deles. Ótimo. Era isso. Obrigado. Obrigado eu. Vitor, como que a gente chega até a Nítido? Bom, acho que da mesma forma. Contato telefônico 3621-5300, através do nosso site também, nitidopainéis.com.br, e o Instagram, nitido.painéis. Ótimo. A gente vai acessá-los e a gente será um prazer atendê-los. Obrigado por seu tempo também aqui e com certeza foi um dia, um momento de muita troca, de muito conhecimento para todos nós. E é isso. Enriquecedor, viu? É sempre bom trocar ideias com parceiros, sempre surgem ideias. Esclarecer também o mercado um pouco mais sobre essa mídia e as suas aplicabilidades, né? Obrigado mais uma vez, meninos. Sucesso para vocês. Rio Verde ganha muito com o profissionalismo de vocês, com a atenção que vocês dão para os clientes. Não é à toa que são empresas ambas de quase 3 décadas e que têm ficado aí para trazer resultado para os clientes. E esse é o nosso Playcast. A gente encerra mais um episódio. Em breve a gente volta trazendo mais dicas, mais insights para que você possa crescer com a sua empresa ou trazer expertise para o seu negócio. Tudo de bom. Até o próximo. Play. Com Zé Ricardo Fala Zé.